Olá a todos! Como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 11 de março, uma segunda-feira. Estamos em São Paulo, Zona Sul, capital. Dia, temperatura amena aí por volta de 26 graus. Chamando a atenção aqui para as mais importantes informações que chegam para nós, diretamente da fonte. O Papa diz a Kiev, capital da Ucrânia, que não tenham vergonha de negociar antes que as coisas piorem. Uma fala bastante inteligente aí do Papa Francisco. O Papa Francisco diz que a Ucrânia deve mostrar a coragem da bandeira branca e envolver-se em negociações para acabar com a guerra com a Rússia. Então o Papa fez um apelo aí a Kiev, que é uma metonímia, a capital do país, fez um apelo aí aos oligarcas ucranianos, os senhores da guerra aí que são coligados aí com o pessoal da Casa Branca, do Pentágono, da Raytheon, da Lockheed, né? Para que esse pessoal aceite negociar com a Rússia para pôr fim à guerra. De acordo com o portal de notícias da Santa Sé, o Vatican News, que aliás seria interessante o pessoal que vive aí descendo a lenha no Papa Francisco se informasse também pelo Vatican News, porque aí são informações mais confiáveis do que as informações desse pessoal sede-vacantista e missa tridentina é tudo, e a teologia da libertação é o mal na terra, e a Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. Enfim, esse pessoal formado na escatologia fake, né, dos sionistas, precisam começar a se informar melhor, né, e deixarem as suas manipulações maquiavélicas de lado, porque isso aí não dá futuro, né, dá passado, né, dá o silêncio dos cemitérios, né. Bom, continuando, o Francisco fez as suas declarações numa entrevista à estação de televisão suíça, Rádio Televisão Suíça, a RTS. Um excerto da entrevista teve lugar no mês passado, um excerto quer dizer um trecho, né, da entrevista, teve lugar no mês passado, foi publicado aí no último sábado, né. A entrevista completa ainda não foi publicada, né. Sobre a necessidade de conversações de paz, o Papa é citado aí como tendo dito que as negociações não são uma rendição, não é um ato de covardia, é um ato de coragem, né? De não levar um país ao suicídio, sendo que o suicídio é um ato de covardia, né? O Papa apelou a ambas as partes para que não tenham vergonha de negociar antes que as coisas piorem. Acontece, reverendo, com todo o respeito, que as coisas já pioraram, né? No final de fevereiro, por ocasião do segundo aniversário do ataque russo à Ucrânia, o Papa falou de um tempo que se está a tornar terrivelmente longo e cujo fim ainda não está à vista. Ou seja, ainda não há uma luz no fim do túnel, no caso da guerra, da operação militar especial russa na Ucrânia. A guerra da Ucrânia não está a devastar apenas esta região da Europa, mas está também desencadeando uma onda global de medo e ódio, disse Francisco. E esse pessoal aí, daquele Deus vingativo, adora esse clima de medo e ódio, porque é disso que eles vivem. O Papa Francisco afirmou que existem estados que podem ajudar nas negociações de paz. A palavra negociar é uma palavra corajosa, e se ele chegar a um acordo, né, a um consenso. Quando se vê que se está a ser derrotado, que as coisas não estão correndo bem, é preciso ter a coragem de negociar. Não fiquem envergonhados. Quantas mortes vão precisar para isso acabar? Negociem logo, procurem um país que possa mediar. Atualmente, por exemplo, na guerra da Ucrânia, há muitos que querem mediar. A Turquia ofereceu-se para fazê-lo. E outros, também a China e o próprio Brasil, não tenham vergonha de negociar antes que as coisas piorem ainda mais. O que nós vemos é que as coisas estão piorando ainda mais. Francisco também criticou a indústria de defesa, né? E a intenção de produzir armamento. Não é intenção, eles vivem disso, eles adoram isso, né? Faz parte da cultura americana, né? Há quem diga, é verdade, a indústria de defesa produz armas terríveis, mas temos de nos defender, né? Na verdade, eles têm fábricas para bombardear os outros. Isso não é se defender.
Isso é destruir. Como é que uma guerra pode acabar? Morte, destruição e filhos sem pais. Por detrás de cada guerra há dinheiro e por detrás dele uma indústria do armamento cuja única finalidade é lucrar com a guerra, fomentar a guerra, causar divisão, polarização política, guerras híbridas, subversões e bancar os lados em litígio. Que, aliás, é como se formou a atual dinastia bancária ocidental. Ela se formou, o sistema bancário ocidental, ele cresceu, ele concentrou renda através do fomento de guerras. A própria guerra napoleônica, as guerras mundiais e por aí vai, né? Pessoal, agora voltando ao assunto da imigração europeia, veja, nas últimas eleições francesas, cidadãos aí da França que têm origem árabe ou origem africana votaram em Marine Le Pen, que é tida como de extremo direita. Vejam, porque a França teve muitas colônias, né, no mundo árabe, muçulmano e também no mundo africano. E esses colonizados aí pelos franceses, eles se consideram franceses. Eles falam francês, eles fazem parte da cultura francesa. Muitas vezes eles estudaram na França e acabam, essas comunidades imigrantes, acabam se tornando francesas, né? E assumem, inclusive, um viés conservador, nacionalista, de direita, né? Só que existem diferenças muito importantes entre os imigrantes que chegam aos países europeus lá na década de 50, 60, 70 e as ondas migratórias do século XXI. As primeiras ondas migratórias para a Europa envolviam pessoas qualificadas profissionalmente, motivadas para se integrarem ao seu novo país. Já as ondas migratórias do século XXI constituem um fenômeno industrial, de massa, massificado, organizado por ONGs, organizações não governamentais, né, entre aspas, especializadas em traficar pessoas em quantidades absurdas, desejosas de trazerem lumpens, ou seja, pessoas desqualificadas do ponto de vista profissional e mesmo do ponto de vista social. O objetivo revolucionário das ONGs causa um impacto significativo nas grandes cidades europeias. Para os imigrantes já integrados e mais antigos, significa conviver com o lumpen de suas terras natais. Além disso, o financiamento da imigração, sobretudo da imigração árabe e muçulmana, por grupos salafistas e wahhabis, que é a ala fundamentalista e revolucionária, né, significa a presença, portanto, de elementos radicais, indivíduos potencialmente violentos dentro das grandes cidades europeias. Daí que a imigração excessiva gera necessariamente um aumento de conflitos. O imigrante que está bem integrado e adaptado, né, que já tem neto, bisneto, já está integrado à cultura francesa, ao andamento do país, à política daquele Estado, vê o seu status ser questionado, ele passa a ser confundido e tratado também como um imigrante mais recente, esse daí trazido pelas ONGs. Os cristãos árabes e armênios, por exemplo, estão entre os mais críticos ao imigracionismo desenfreado. Os xiitas franceses são os mais nacionalistas e os que mais temem o fortalecimento do wahhabismo, né, no país em que vivem. O imigrante integrado, ele não deseja mais imigração, não, de forma nenhuma. Ele não quer mais imigração, sobretudo de elementos que não têm qualquer tipo de qualificação profissional. Quem é que deseja mais imigração? Desenfreada, descontrolada, inclusive ilegal, né? Setores da elite, sobretudo da elite sionista, que querem ver o circo pegar fogo, faz parte da sua agenda apocalíptica. E, sobretudo, também querem ganhar dinheiro com o caos, vendendo armas, patrocinando subversões, explorando mídias. Imagine, por exemplo, pessoal, esses canais que, por exemplo, são chamados de canais de chapéu de alumínio, ou canais de moleque, né, assim, do nível rock, né, que faz uma defesa incondicional do Ocidente, do excepcionalismo americano, da OTAN. Esses canais certamente são patrocinados, inclusive por serviços de inteligência como a CIA e o Mossad. É óbvio que são patrocinados.
É claro que esse patrocínio de canais que fazem a defesa incondicional do Ocidente, e sobretudo do excepcionalismo ocidental, né, do Ocidente coletivo, como se diz, do neoliberalismo, dessa democracia fake, do progressismo, do wokismo, né, esse esquerdismo também liberal, mas também a extrema-direita. Porque já sabemos, é mais do que sabido, que a melhor oposição é aquela que a gente mesmo fabrica. Né? Já ensinava o Hegel, há 2 séculos atrás. Né? E todo movimento revolucionário funciona na base de ter uma oposição controlada. Então, alguém se pergunta aí, se jogar a Europa no conflito da Ucrânia não faz parte dessa subversão? É óbvio. Você aumenta o conflito na Ucrânia, você aumenta a quantidade de refugiados, de imigrantes, inclusive ucranianos. Chegou, acredito que sejam aí algo entre 5 e 10 milhões de ucranianos que saíram da Ucrânia. É verdade que uma boa parte dele foi para a própria Rússia, né, onde eles podem ter uma vida, inclusive profissional, social. Os elos, as ligações entre ucranianos e russos é muito intensa. Né? Eles são parentes, eles são primos, eles são irmãos, eles têm casamentos, eles têm cultura comum. Né? Pense, por exemplo, os artistas ucranianos. Por exemplo, Vladimir Horowitz, o maior pianista do século XX, né? Judeu ucraniano. Né? A gente diz o russo, né? Falava russo. Né? E assim muitos outros artistas. Inclusive, até mesmo presidentes da Rússia vieram da Ucrânia, da Geórgia, de países que faziam parte ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando você fomenta guerras, é óbvio que a imigração, vamos dizer, é um efeito colateral da guerra, porque o civil, o indivíduo que não está talhado para entregar a sua vida numa causa, por exemplo, numa causa neonazista, como é o caso da causa ucraniana, né? Fomentada aí pelo famoso Bandeira, né? Que é o famoso introdutor do nazismo na Ucrânia. Né? Então, você vai morrer por essa causa, você vai entregar a sua vida por essa causa. Claro, se você nasceu dentro desse meio, dentro dessa condição, você acaba sendo aquilo lá, né? Você acredita que aquilo é o certo, é o correto, enfim. Mas tudo aquilo é fomentado desde fora. Não é uma coisa que veio de dentro. Por exemplo, a cultura russa, ela veio de dentro. Ela veio de dentro da Rússia. Eles têm o seu modo de ser. Eles têm o elemento psicológico, atávico, lá dentro, né? Que o faz ser russo. Do primeiro fio de cabelo até a última célula do corpo. Né? Então, dificilmente, eu acho que é mesmo impossível que ele acate os valores ocidentais aí, que eu acho que não são valores, são antivalores, né? Anticristãos. Por exemplo, o fomento LGBTista, né? Essa cultura das drogas, né? De cracolândias, né? Esse falso combate às drogas. Ele não vai aceitar isso jamais. Sobretudo o chinês, por exemplo, que já passou pelo inferno das drogas. Né? Ele não vai. O traficante de droga não se cria na China, na Rússia. Da mesma forma, o wokismo, né? O feminismo, todos esses movimentos modernos e pós-modernos não presta para a mentalidade do russo, do iraniano, do chinês. Isso aí presta para o francesinho aí, que está acostumado aí a frequentar o clube gay, a sauna gay, a clínica de aborto que está em toda a esquina na França. Essas coisas não vicejam no mundo eurasiano. O viés deles é aquilo que a gente chama aqui conservador, mas é conservador mesmo. Aquilo que a gente chama de direita, eles vivem aquilo na prática. Né? Muito embora a gente associa muitas vezes a China e a Rússia com a esquerda. Por quê? Porque as conceituações políticas binárias, esquerda versus direita, não servem mais para descrever a realidade.
A realidade não pode mais ser descrita com esse jargão aí da Revolução Francesa. Pode ser até um certo ponto, né? E ainda de forma bastante limitada. Por exemplo, o esquerdismo liberal. Como que a esquerda pode ser liberal, né? Se a esquerda, historicamente, a esquerda de raiz, ela surge para combater os excessos do capitalismo, por exemplo, a exploração do trabalho, né? A incapacidade do trabalhador de prover a sua subsistência, portanto, ele passa a se organizar em sindicatos, ele passa a se organizar em partidos, tidos como de esquerda, partidos de luta, de combate contra as distorções do capitalismo. Veja, não é contra o capitalismo em si, porque na verdade Karl Marx nunca foi contra o capitalismo, muito pelo contrário. Ele era contra a exploração do trabalhador, contra o uso dos meios de produção para enriquecer a si mesmo, e você ter aí uma grande leva de pessoas que comem na sua mão. É uma massa de enfraquecidos, como a gente viu aí nos primórdios da Revolução Industrial, a maneira como eles tratavam os seus trabalhadores. Porém, esse discurso não serve para dizer, na China tem trabalho escravo. Não. O trabalhador chinês, é verdade que ele trabalha bastante ainda hoje, mas ele ganha mais do que um brasileiro. Ele ganha mais, ele ganha em yuan, sabe, que tem um poder de paridade de compra e venda muito maior do que o real. Por exemplo, então você pode dizer aí, o salário mínimo chinês, ele compra 3 vezes mais do que o salário mínimo brasileiro. Sem dizer que a demanda, a quantidade de bens, de produtos, de serviços assim, é inabarcável na China. A China vende de tudo que você possa imaginar, fabricado na própria China. Quer dizer que eles têm uma demanda e uma oferta interna muito grande. Inclusive, a China ela é capaz de sobreviver por si. Então, por exemplo, essas coisas aí, porque a Evergrande, lá, aquela empresa, aquela imobiliária vai quebrar, né? Pessoal, quebra isso aí não é nada. Isso aí não é nada para a China. Isso aí para o chinês é normal, que uma grande empresa quebre. Todo dia quebra uma em algum lugar. Isso não vai afetar o desenvolvimento daquele país, porque aquele país tem alguma coisa que falta ao nosso capitalismo aqui, né? Que é uma certa unidade, um certo nacionalismo, uma certa integração entre as várias regiões. Eles têm uma coesão, eles têm um controle, uma hierarquia e uma ordem calcada não num mero autoritarismo arbitrário, não, calcada numa tradição milenar, numa tradição que faz parte do modo de ser daquele povo. Você não vai conseguir mudar aquele povo de forma nenhuma. Isso vale para o russo, para o chinês, para o iraniano, para o coreano do norte. Quer dizer, então a mídia sionista ocidental, ela mete o pau, desce a lenha, né? Não porque eles são autocratas, porque eles são tiranos, porque eles são ditadores. É a mesma mídia que celebra aí, a matança de mulheres e crianças em Gaza. É a mesma mídia que celebra o envio de armas e dinheiro para que o povo ucraniano se autodestrua, e ao mesmo tempo eles vendem aí no professor Ok Ok que a Ucrânia está vencendo a guerra, olha, afundaram um navio russo, olha o tanque Abrams, olha a virada, olha os russos estão sendo picados pelas abelhas, olha o Putin está com Covid, etc. Quer dizer, lavam o cérebro do indivíduo e sempre com a finalidade de vender mais armas, de fustigar e de provocar e de escalar, só que isso tem um limite, e o limite já está à nossa vista. Logo mais, vamos trazer mais notícias, de maneira que a gente possa ver a luz no fim do túnel desses grandes conflitos, desse verdadeiro jogo de war, que é a grande geopolítica global mundial. Também vamos ver qual é o papel do Brasil neste jogo, porque o Brasil é o gigante adormecido. Ele realmente dorme em berço esplêndido, e vamos ver até que ponto ele pode dormir em berço esplêndido sem acordar extremamente assustado e em perigo letal. Pessoal, agradeço a atenção de todos aí. Se gostarem do nosso vídeo, dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o nosso canal novo,
canal de mídia independente, de mídia alternativa, canal de livre expressão, livre comunicação. Nós, os pequenos, os alternativos, vamos colocar a mídia mainstream sionista de joelhos. Está acontecendo. A grande mídia, que é baseada em lavagem cerebral e manipulação dos fatos, vai perdendo o seu poder paulatinamente. Então vamos incentivar para que isso aconteça cada vez mais. Obrigado a todos. Se gostarem também, se quiserem me pagar um cafezinho aí, tá aí o meu Pix na descrição do vídeo. Os conteúdos do meu canal estão sempre no meu blog Helder Araújo. Está tudo aí na descrição do vídeo, sendo o que tínhamos para hoje. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.